Glória a Jesus. Queridos, nesta manhã nós estaremos trazendo uma palavra num livro chamado Abacuque. Tem esse livro na Bíblia, hein? Abacuque. Está aí nos profetas menores. Glória a Deus. Então nós queremos dar uma estudada nessa manhã no livro de Abacuque. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pode assentar em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco do contexto desse livro, desse moço aqui. Ele foi 600 anos antes da vinda de Jesus. Ele foi um profeta que esteve antes de Jeremias. Aí você já começa a imaginar, né? Antes de Jeremias foi um profeta que ele profetizou e falou, e o povo não ouviu e não obedeceu. E ele foi um pouquinho antes. Tem uma dificuldade naqueles, não é só nos profetas não, em todo homem de Deus. Há uma dificuldade muito grande. Porque Deus, Ele anuncia as coisas que vão acontecer antes de acontecer, e a gente fica tentando abrir os olhos das pessoas. Só que é uma dificuldade muito grande. Porque, veja bem, no contexto de Jeremias, por exemplo. Ao contexto de Jeremias, o povo estava na terra prometida. A igreja já tinha sido restaurada, a igreja, então já tinha um avivamento na igreja, estava até celebrando a Páscoa ali. Então, já estava num contexto ali que o profeta Jeremias chegou, já estava num contexto, porque Manassés já tinha realmente, já tinha voltado Manassés, já estava vivendo uma outra realidade, já tinha outro. Então o contexto agora em Israel estava bom, estava tudo correndo normalmente, né? Porque agora estava celebrando a Páscoa, e tinha muita coisa acontecendo. Então, aí Jeremias começa a pregar que o povo precisava de arrepender, precisava consertar, e precisava mudar de vida, e não sei o que e tal, e começava a pregar. Mas o povo, é o que eu disse, o povo ia celebrar o Senhor no domingo. Aí na segunda-feira caía na mesma rotina. Na segunda-feira estava na mesma rotina. Então essa foi uma da dificuldade de Jeremias. Porque o que Jeremias estava falando que ia acontecer, e era para o povo preparar para aquilo que ia acontecer, tinha que mudar. Mas não era mudar de aparência, era o coração do povo que estava com dificuldade. Então o povo adorava a Deus, mas a idolatria estava no coração. Então o povo ainda não tinha realmente essa consciência. Mas eu quero falar um pouco hoje, não quero de Jeremias, quero falar de Abacuque. Qual que é o contexto de Abacuque? Veja bem, Abacuque vai escrever um livro em que ele vê o pecado do povo, começa a incomodar o pecado do povo, começa a clamar ao Senhor. Mas só que o Senhor fala com ele que vai usar uma outra nação, e essa nação ia realmente fazer juízo com o povo, e aquilo na cabeça dele, ele começa a ficar meio sem entender o contexto. Então, veja bem, a Babilônia vinha varrendo tudo, e a intenção da Babilônia era chegar no Egito, só que Israel estava no meio. Então as duas potências, uma do lado, outra do outro, e um pequenininho no meio ali. Então veja bem, aí a pessoa fala assim, mas espera aí, é porque Deus tem controle de tudo. Amém. Foi o Senhor que levantou Babilônia. Foi o Senhor que deu poder à Babilônia. Era o Senhor que estava realmente fazendo com que Babilônia pudesse ganhar tanto poder. E isso aí piorava mais a cabeça dele. Por quê? Porque Babilônia estava varrendo tudo e eles agora estavam num aperto tremendo, porque a Babilônia ia pegar eles. Entende? E era o povo de Deus. Então, agora, só para você poder ter uma noção, mais ou menos, vamos entrar no livro de Abacuque aqui. Primeiro, a sentença revelada ao profeta Abacuque. Aí ele começa. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvas, porque
porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, litígios se suscita. Porque essas coisas, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Imagina agora o que você está lendo aí. Há muita diferença da nossa realidade. Comece a analisar para você ver. Será que há muita diferença na nossa realidade? O povo se corrompe. O povo se corrompe. E o pecado tá aí a flor da pele. Assim, o pecado realmente, o mundo, a palavra do Senhor mesmo diz, o mundo jaz no maligno. Então o mundo não tem nada para nós. O mundo jaz no pecado, não tem nada de bom no mundo. Então aí você começa a clamar, igual o profeta aqui, começa a clamar: Senhor, usa de misericórdia com a gente. Como que a gente vai ver num contexto desse? Se você vai resolver um negócio, depende da justiça. Queridos, o negócio ali é feio. Eu pelejei mais ou menos na média de 20 anos para conseguir um alvará. E de vez em quando me era oferecido o alvará, mas eu tinha que dar propina. Eu não fazia, eu não faço. Então eu fiquei 20 anos funcionando. Mas a vantagem é que o Senhor está comigo. Ele sabia que eu queria o alvará. Então ele não deixava o fiscal fechar a cerâmica. Mas foi 20 anos pelejando. Até que um dia eu consegui um contador, que começou a fazer tudo direitinho. Toda vez que ia, tinha que fazer de novo. E ele tinha uma certa influência, então ele acabou conseguindo, sem propina. Aí veio meu alvará. Aí que eu consegui o alvará. Mas se eu tivesse dado uma propina por fora, eu conseguia rapidinho. E grande parte das coisas que a gente vai conseguir, muita coisa, tem que dar umazinha por fora, porque senão vai dar um trabalho tremendo para a gente. É a realidade, é a justiça. Você vê a injustiça por todo lado que você mexe. Então isso incomoda o coração. Senhor, mas como é difícil para a gente viver. Então você tem que estar fiscalizando todo dia aquilo que você faz, para você não entrar no rolo da mentira. É mentira por todo lado. É fake news agora, gente. É fake news. Todo lado agora. Na internet eles estão querendo criar lei contra a mentira, a fake news. Entende? É o contexto que nós estamos vivendo também. Estava incomodando o profeta aqui, o homem de Deus aqui. Então Abacuque ficou intrigado, porque estava tudo acontecendo no meio do... E é o povo de Deus. Estava acontecendo muitas coisas, essas coisas aqui no povo de Deus. Então ele ficava intrigado e pensava: Senhor, mas como é que vai ficar isso aqui? O Senhor não vai tomar uma providência? O Senhor não vai resolver isso? E esse livro é um diálogo de Abacuque e o Senhor. Então ele começa, o Senhor não responde nada. A injustiça está crescendo, o Senhor não fala nada, o Senhor não faz nada para providenciar. O Senhor não toma providência na situação aqui. É o clamor dele. Vamos ler mais uma vez esse clamor. Até quando, Senhor? Eu clamarei, eu e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvas. Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão. Então, a opressão estava ali, ele estava incomodado, porque o Senhor mostrava para ele, via a opressão, ele via as pessoas um oprimindo o outro. Via um passando o outro para trás. Será que até, né? Hoje em dia, né? Então via a pessoa desejando a coisa do outro. Então ele via o pecado ali, a flor da pele, e não podia fazer nada. E ele clamava, o Senhor não respondia. Ele clamava, o Senhor não respondia. Mas aqui no versículo 5, o Senhor já começa a dar uma resposta para ele. Aí o Senhor pega e fala com ele: olha, vede as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vos não crereis quando for contada. Eu estou fazendo, você está vendo essa nação que eu estou levantando aí? Eu vou fazer uma coisa, que depois que passar,
que as pessoas contar, não vão ter dificuldade de acreditar. As pessoas não têm dificuldade de acreditar no que eu vou fazer. Senhor, mas vai ser tão extraordinário assim? Versículo 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderardes de moradas que não são suas. Então, olha, eu estou levantando os caldeus aí. Então, eles são injustos. São um povo perverso. Eles vão tomar posse de tudo aquilo que não é deles, mas estão tomando conta da terra toda. Então, o desejo deles é tomar conta de tudo. E está sendo levantada essa nação. Está sendo levantada essa nação, eles são perversos. Então, aqui no versículo 7 começa a falar da perversidade deles. Eles são poderosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Então eles têm a própria lei, deles, o mesmo direito, o direito deles. Pelo que a gente vai ver aqui, agora vamos ver. Os seus cavalos são mais velozes do que o leopardo, mais ferozes do que o lobo. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voando como águia, que se precipitam a devorar. Então vai até no versículo 11 aqui. Eu vou cortar um pouquinho, mas depois você pode ler. Você vai estudar esse livro, com essa explicação aqui, você vai entender claramente a atualidade desse livro no contexto de hoje. Então ele começa falando do potencial desse exército que está vindo, do potencial desse exército. Então os cavalos deles são realmente velozes, são furiosos os guerreiros. Então é um exército realmente poderosíssimo, poderosíssimo. E no versículo 11, então passam como passa um vento e seguem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Aí ele começa a analisar qual que é o Deus deles. O Deus dele é o poder. O Deus deles era o poder e as conquistas, né? Então o desejo deles era poder e tomar conta de tudo. Então isso é que eles adoravam, é isso que eles queriam fazer. O Deus dele é esse, é o poder, é tomar posse de tudo. Então não tem que ficar adorando, não. A adoração deles é tomar posse de tudo, é tomar tudo. Então o que estava no coração desse povo, dos caldeus, então eles queriam realmente devorar tudo e tomar posse de tudo. Então tomar todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto que eu quero apresentar aqui para vocês aqui, veja bem, os velozes, é do versículo 12 até o capítulo 2, versículo 1. Aqui eu vou falar para poder não precisar de ler. O que aconteceu aqui nesse contexto? Depois você vai ler lá. Vou ler só o versículo 12. Não és tu, desde a eternidade, ó Deus, Senhor, meu Deus e meu Santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Preservastes aquele povo, tu, ó rocha, fundastes para servir de disciplina. Aí ele começa falando assim: Senhor, mas esse povo que o Senhor vai usar, esse povo que vai usar para poder realmente corrigir, fazer justiça entre o povo do Senhor, não vai destruir tudo, porque o Senhor tem uma aliança conosco. Quando ele fala no Senhor e tal, então na maneira de falar, ele está dizendo que nós temos uma aliança com o Senhor. Esse povo tem uma aliança, é o povo do Senhor. Então, sendo o povo do Senhor, então eu sei que o Senhor não vai destruir tudo. O Senhor não vai deixar com que os caldeus venham e destruam tudo. Mas eu sei que ainda vai ter algo novo, o Senhor vai fazer alguma coisa em benefício desse povo. Mas tem uma outra coisa que me intriga, Senhor, que eu não consigo entender. Ele ficava pelejando para poder entender as coisas do Senhor.
Eu não consigo entender como é que o Senhor vai usar uma pessoa que é ímpia, que é pior do que o povo do Senhor, que são pessoas realmente perversas, para corrigir o povo do Senhor. Então ele começa a questionar para poder entender como que Deus está querendo fazer isso, para que realmente não seja um negócio assim, para ele no entendimento dele. Como o Senhor vai usar uma pessoa que é ímpia, um exército que não presta, para corrigir o povo do Senhor? Então eu tenho vontade de entender isso. Eu tenho vontade de entender isso. E isso continua na cabeça dele. Sabe por quê, Senhor? Veja bem, quando eles realmente... Aí ele faz uma ilustração do peixe de lançar na rede e tal, e pesca. Então ele está falando do exército como se fosse uma rede e pegasse todo mundo. E na hora que pegasse o povo ali, eles iam pegar a rede, iam pegar o material de pesca, e iam oferecer sacrifício a esse material de pesca, que foi um material usado para poder rebanhar os peixes, para pegar os peixes, para pescar os peixes, e foi como sendo usado agora também para poder pegar o povo, para poder atrair, para poder laçar o povo e prender o povo. Então, eles não vão prestar culto, não é ao Senhor. Eles vão oferecer sacrifício à rede, ao anzol, a essas coisas que foram usadas. Então, como que o nome do Senhor vai ser glorificado numa situação, num contexto desse? É uma coisa que ficava na cabeça dele também, ele estava querendo entender. É o que muita gente me pergunta, e talvez é a dúvida que você tem. Senhor, mas como é que o ímpio prospera e o povo do Senhor fica realmente com dificuldade? Como que eu estou passando essa dificuldade na minha vida? Eu vejo pessoas que não têm temor do Senhor, pessoas que fazem tudo errado, pessoas que roubam, passam os outros trapaceiam, faz tudo, passa os outros para trás. Então, como que vai ser isso? Como que a gente entende uma coisa dessa? Então, ele estava vivendo nesse contexto. Como é que esse exército poderoso aí fica levantando e exército está crescendo o exército, e o povo de Deus aqui sendo definhado, sendo realmente vivendo em pecado, vivendo uma vida que não é o principal para eles? Então não seria melhor só usar outra maneira para lidar com o povo? Então ele queria entender essas coisas, e a gente também quer entender essas coisas. Mas aí o Senhor dá uma palavra para ele. Olha, o negócio é o seguinte: vocês vão viver pela fé. Vocês vão viver pela fé. Então, assim, nesse versículo, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus e meu Santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, e fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro, de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem definidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles? Porque fazes o homem como os peixes, que lança a rede, como os répteis, que não tem quem o governe, e todos levantam o inimigo com anzol, pesca e arrebata, e os ajunta na rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Aí versículo 17: acaso continuará, por isso, escravizando as suas redes e matando sem piedade o povo? Agora o capítulo 2: por-me-ei na minha torre de vigília, e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e me responda. Eu terei terei as minhas queixas. Então ele agora colocou toda essa situação diante do Senhor,
que não estava entendendo. Aí ele falou: sabe do negócio? Eu vou para a minha torre de oração, eu vou lá orar. Eu vou ficar orando. Eu vou orar para que o Senhor me dê uma resposta. Me dê uma resposta para toda essa situação. E agora no capítulo 2 aqui, ele dá a resposta. No capítulo 2 ele dá a resposta, no versículo 2. E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja ganância boca se escancara, que não afarta de ajuda para si todas as nações e congrega todos os povos. Nesse momento, nesse versículo aqui, ele responde para ele. E diz aqui no versículo 4: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá a sua fé. Olha, o soberbo, ele vai se perder, mas o justo viverá pela fé. Então essa é a sua maneira de viver. Você vai viver pela fé. Você sabe por quê? É como uma pessoa um alcoólatra. Ele falou que o vinho, ele toma muito vinho e fica tonto. Então ele fica tonto, ele fica realmente, faz muita coisa. Mas, hora que passa o efeito do álcool, que a coisa volta à rotina outra vez, aí é que ele vai ver o que ele tinha feito. Então ele está ilustrando esse exército que estava vindo como uma pessoa, um alcoólatra. Não sei se alguém conhece aqui, mas eu sei muito bem o que é isso. Então você bebe, fica alegre e faz coisas extraordinárias e tal, mas depois vem a ressaca, depois passa tudo, aí depois volta tudo normal outra vez, né? Então ele falou assim: olha, o efeito deles é como o álcool. Então o cara vem, embriaga, mas depois vai passar. E quando passar, aí que ele vai ver. Aí que vai vir o juízo sobre ele. Aí que vai vir a paga daquilo que ele fez. Pelo efeito do álcool, pelo efeito agora dessa situação que ele está enfrentando. Então foi uma ilustração que ele trouxe aqui. Depois você vai compreender melhor. Quando você estiver lendo o livro, você vai ver que essa ilustração que ele fez faz justamente: olha, não preocupa com a prosperidade do perverso. Isso aí é como fogo de palha. Isso vai passar. Isso vai passar. É pouco tempo. É pouco tempo. E você vai escrever isso realmente de uma maneira estampada, de uma maneira clara, para que as pessoas que passar correndo vejam essa visão. Porque agora você não está entendendo muito bem, mas depois que concretizar essa visão, as pessoas que leu aquilo ali já está preparada para tudo que estará acontecendo. Então muitas vezes, querido, na nossa vida a gente não entende muito bem o que está acontecendo no momento. A gente não entende o momento. Mas depois que passa, você fala: não, foi por causa disso que aconteceu isso e isso. Foi por isso que Deus não deixou eu fazer isso. Foi por isso que Deus me corrigiu. Foi por isso que ficava essa pessoa empirriada no meu pé aqui, para não deixar eu realmente ter sossego. Esse vizinho que pega no meu pé, olha, foi por isso. Porque o Senhor não tinha nada com ele, o Senhor tinha comigo, o Senhor estava trabalhando no meu coração. Esse colega de trabalho que empirrinha, que faz essa coisa que tanto me prejudica. Então era a mão do Senhor que estava por trás disso. Então, querido, você só entende depois que completa. Mas se você vive pela fé, você vive confiando no Senhor, então você começa a perceber que a coisa está acontecendo na sua vida, mas você não desespera.
Porque você sabe que a mão do Senhor está sobre aquilo ali, o Senhor está querendo realmente chegar a algum ponto. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas Deus usa o diabo, usa. Deus usa o diabo. Então tem muita coisa que Deus é bom. Então Deus é bom, então de Deus não tem nada de ruim. Agora o diabo é mau. O diabo, se tentar fazer bondade com alguém, ele mata a pessoa, porque a essência dele é má. Então ele é mau. Então quando Deus quer corrigir alguém, ele permite o diabo a fazer alguma coisa na vida da pessoa. Ele permite. Mas saiba que nada acontece na sua vida por acaso. Deus está no controle da sua vida, está no controle de toda a situação que envolve você, e Ele sabe tudo que está acontecendo. Então você precisa acreditar e ter isso realmente, viver pela fé. Então Abacuque, quando o Senhor respondeu para ele, olha, o negócio você tem que ter fé e acreditar. Então você tem que acreditar que o tamanho do inimigo não importa para você. Não importa o tamanho dos caldeus que vai vir, não importa, você não precisa preocupar se vai destruir A, B ou C, fica firme. Porque isso vai passar, isso é como uma bebedeira que vai passar rapidinho e depois vem a rezar que esse povo vai pagar pelo que fez. O que aconteceu com os caldeus, que está no livro ali descrito, é o seguinte, agora eu vou falar aqui agora, quer ver? O que ia acontecer com eles, está aqui, veja bem, no capítulo 2, versículo 6, aí começa realmente vir um peso sobre ele que chama os ais. São 5 coisas que vai de destruição na vida dele. Não dá para ler tudo aqui, mas eu vou passar. Diz, o primeiro ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Então o cara pega o que não é dele, vai empenhando e tal, aí depois você continua lendo para você poder ver o efeito desse ai. O versículo 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Então o cara que acumula coisa que ele não é dele, então é um ladrão, então começa a juntar, né? Então ele vai ter a recompensa dele, ai dele. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com a iniquidade. Então ai daquele que está fazendo toda essa destruição aí, ele vai pagar o preço disso. Versículo 15: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, a que o embriaga para para contemplar as suas vergonhas. Então aqui é lá por esse lado de ficar se alegrando com injustiça, ficar se prostituindo naquela festa pagã ali. Então ai daqueles que estão realmente embebedando o colega para poder, justamente para poder ficar colocando a sua nudez, por essa área de prostituição aí. Ai daqueles. Depois, se você ler, você vai ver que não dá tempo a gente falar nem um pouco mais. Versículo 19: ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, podes o ídolo. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cala-se diante dele toda a terra. Aqui ele fala, ai daquele que começa a falar que um pedaço de pau é o Deus dele, que uma imagem de escultura é o Deus dele, ai que uma pedra é o Deus dele. Ai daquele, porque isso aí nem respira, isso não tem fôlego, isso não fala, isso não tem resposta para a pessoa. Aí ele pega e já conclui aqui, mas o Senhor, porém, está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Então, agora no versículo 3, ele faz aqui como se fosse um cântico. Ele faz uma oração aqui, realmente, e nesse cântico aqui ele começa, é aquilo que a palavra nos ensina tanto. Você vai lembrar dos feitos do Senhor. Você está passando uma situação difícil, você vai lembrar de tudo que o Senhor já fez na sua vida e vai trazer em sua memória.
para que você possa realmente ver que Deus é com você e que já fez muitas coisas na sua vida e vai continuar fazendo, e que o momento que você está enfrentando é mais uma situação que você está entrando, é mais uma batalha nessa guerra que você está vencendo. Então ele começa falando aqui, menção do Mar Vermelho, das leis. Então quando você lê aqui, todo esse cântico dele é lembrando de tudo que Deus fez no passado, trazendo a memória dele, justamente porque ele estava agora naquele momento ali, naquele alto, contemplando o pecado do povo, mas também está trazendo em memória tudo que Deus tinha feito por aquele povo. Então ele começa a trazer em memória, e no finalzinho aqui, versículo 16, ele termina aqui a sua oração de uma maneira grandiosa. Versículo 16: ouve, o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entoou a podridão nos meus ossos, os joelhos se vacilaram, pois em silêncio devo esperar diante da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então nesse momento ali ele já começa realmente a voltar à realidade do povo, e ele começa a ver o que o povo ia passar. Então ele começa a ver tudo aquilo que o povo ia passar e o sofrimento, mas agora ele está tão aliviado, ele ficou tão assim movido pelas respostas, pelo diálogo que ele teve com o Senhor, que ele termina o livro fazendo assim algo que é muito precioso, que é algo que realmente que nos dá uma alegria muito grande. Ele começa a falar: olha, ainda que a videira não floresça e que não haja fruto na vide, e o produto da videira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Então ele começa falando, ainda que o exército inimigo, ele venha e destrua tudo, ele vai destruir a figueira, né? Ele vai dizer que ela não floresça, ele vai destruir a figueira, ele vai devorar com a vide, ele vai acabar com as árvores de oliva, e os campos não vão produzir mais mantimento, porque não vai ter mais plantação, porque eles vão devorar tudo. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os pés da corça e me faz andar altaneiramente. Então aqui ele veio, ainda que não aconteça nada, ainda que seja tudo destruído, ainda que não tem nada para comer, ainda que não tem nada realmente para unir esperança ali na situação que eu estou vivendo, eu ainda continuo firmado no Senhor, eu continuo firmado nele. Então você vê que a resposta aqui do livro dele é viver pela fé, é viver pela fé, ainda que o contexto em que estou inserido nele, ainda que tudo venha contra mim, eu não vacilarei na minha fé, porque sei em quem eu tenho crido. Então o Senhor é poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Ele é poderoso para nos guardar, para nos proteger. Então se você ainda está passando por dificuldades, eu sei, a maior parte das pessoas passando por uma dificuldade muito grande, com o coração angustiado, com aquele abafamento, com aquela situação ali que a pessoa às vezes acha que não vai nem aguentar. Mas nós temos que renovar nossas forças no Senhor. Esse momento é o momento de você lembrar de tudo que Ele já fez na sua vida. Ele já fez na sua vida. Então imagina que eu estou vendo a igreja aqui cheia. Imagina quando começou esse negócio, eu chegava aqui, olhava a igreja aqui, e eu falei: até quando, Senhor? Até quando nós vamos poder ter um culto aqui? Que dia que nós vamos poder ter um culto aqui para celebrar com os nossos irmãos aqui juntos? Senhor, mas até quando vamos viver essa dificuldade? Mas eu glorifico a Deus, porque o Senhor já nos está permitindo reunir. Então muita coisa vai mudar na nossa vida. Mas uma coisa eu creio:
A obra que o Senhor fará no nosso meio vai ser muito maior do que Ele tinha feito antes. O Senhor tem algo muito maior para a sua vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento e colocasse a sua situação agora diante dEle. Os músicos vão estar cantando aqui, mas você vai estar orando ao Senhor. Coloca a sua situação. Talvez você está aqui nessa manhã sem saber realmente o que vai fazer amanhã. Você está aqui hoje, mas e amanhã? Amanhã é um novo dia. Amanhã o Senhor vai abrir portas para você. Amanhã o Senhor vai te dar realmente recursos. Amanhã o Senhor vai te dar, está te fortalecendo. Amanhã tem algo novo.